Olá! Bem, quase não passa um dia sem que se fale de fake news, não é verdade? É verdade. É um tema constante, uma preocupação que parece estar em todo o lado. E vemos muitas vezes os meios de comunicação, os tradicionais, a porem-se na linha da frente, quase como defensores da verdade contra essa desinformação. Uhum. Assumem esse papel. Mas hoje, a nossa análise vai por um caminho um bocadinho diferente. Temos connosco um excerto de um artigo de 2018, do Edson Zogby, que tem um título assim: Provocador. Não queremos fake news e as hypothetical news. Sim, é um título interessante. A ideia é, pronto, ir um pouco além do debate típico sobre notícias falsas e explorar outro tipo de conteúdo que o autor acha problemático, algo que ele próprio nomeia. Vamos lá tentar perceber o que são e por que é que ele acha que importam. É uma abordagem pertinente, sim. E se calhar, para dar algum contexto, o Zogby, o autor, parte muitas vezes de uma premissa clara nos trabalhos dele. A da necessidade de procurar informação que tenha valor, que tenha substância, profundidade. Certo. Ele defende que isto é mesmo vital, sobretudo em áreas como a criatividade ou mesmo a gestão da inovação. A base informativa pode fazer a diferença, quer dizer. Não é só consumir notícias por consumir, é procurar valor. Procurar valor, exatamente. E essa busca por valor leva o Zogby a questionar algo muito específico sobre os mídia que se posicionam contra as fake news. Uhum. Ele aponta para uma certa ironia, não é? Enquanto criticam e bem as notícias falsas, que muitas vezes nem sequer nascem nas redações deles, Exato, vem de fora, muitas vezes. e que tipo de conteúdo é que eles próprios às vezes publicam? É aqui que entra o tal conceito que ele criou, as hypothetical news, ou, se quisermos traduzir, talvez, notícias hipotéticas. Precisamente. E é mesmo importante perceber o que é que o Zogby quer dizer com isto. Não estamos a falar de mentiras, de factos errados, de algo que não aconteceu. Não são fake news nesse sentido. Não. Pelo contrário. Aqui trata-se de apresentar possibilidades, cenários futuros, talvez intenções ou hipóteses, mas apresentá-las como se fossem notícias concretas, como se fossem factos já estabelecidos ou quase. Ah, ok. O autor sugere que isto tem contornos estratégicos. Ele até menciona, assim de passagem, uma ligação à teoria dos jogos, a ideia de agir com base na antecipação das reações dos outros. Não desenvolve muito essa parte no excerto, mas a ideia de fundo é essa, uma jogada informativa, um movimento tático. Vamos tentar tornar isto mais concreto. O Zogby dá um exemplo no texto que ajuda a perceber bem. Ele lembra-se de uma notícia que leu num jornal económico português, o Jornal de Negócios. Uhum. A notícia dizia algo como: a administração da CP prepara-se para apresentar admissão. Ora, o ponto-chave que o Zogby sublinha é que quando aquilo saiu, a admissão não era um facto. Certo. Podia ser uma intenção. Podia ser uma intenção, uma possibilidade forte, talvez até uma ameaça num contexto de negociação, não sabemos, mas era apresentada com a estrutura, com o peso de uma notícia factual de algo iminente. Esse exemplo é ótimo para ilustrar a mecânica. E o Zogby vai mais fundo. Ele analisa o propósito por detrás da publicação deste tipo de notícia. Ele identifica várias funções possíveis, todas elas bastante estratégicas. Uma delas é claramente testar as águas, lançar uma hipótese para ver como é que a opinião pública reage a certos setores. Ok, tipo um balão de ensaio. Exatamente. Outra função pode ser a de mobilizar apoio, ou, pelo contrário, oposição. Ao apresentar um cenário como provável, tenta-se influenciar a opinião pública a tomar partido, se calhar para fortalecer a posição de quem passou a informação. Portanto, o objetivo não é informar o público sobre um facto, mas usar a possibilidade de um facto como uma ferramenta. É isso mesmo. E há outra função ainda, talvez mais subtil e ligada a jogos de poder. O Zogby sugere que estas hypothetical news podem servir como mensagens codificadas entre atores influentes. Governantes, empresas, figuras públicas. A sério? Como assim? Em vez de comunicarem diretamente. Podem usar a plataforma dos média para mandar recados, testar limites, exercer pressão, usando a reação do público como um termómetro, ou até como um intermediário que nem sabe que o é. E ele acrescenta que, muitas vezes, a origem destas notícias está nas assessorias de imprensa, que servem, claro, os interesses dessas entidades. E é aqui que a crítica do Zogby se torna mesmo afiada. Ele argumenta que esta prática mostra uma visão muito cínica do público. Sem dúvida. Ao usar estas hypothetical news, os meios ou as fontes por detrás delas tratam os cidadãos como, ele usa expressões fortes, como o rebanho idiota ou massa manobrável. São as palavras dele, sim?
Ou seja, o público não é visto como alguém a quem se deve informação útil, mas como um peão. Um peão a ser usado num jogo que nem é o dele. Exatamente, e essa é a grande questão ética que o Zogby levanta. Como é que os mesmos meios de comunicação que se apresentam como guardiões da verdade contra as fake news, que condenam a manipulação, Sim. depois recorrem a uma tática que no fundo é também uma forma de manipulação. Mesmo que a informação base a possibilidade não seja tecnicamente falsa, a forma como é apresentada e o propósito por trás, isso é que é, segundo o autor, eticamente questionável e desrespeitoso para com o jornalismo e para com a inteligência das pessoas. Parece haver aqui uma dissonância muito grande entre o discurso público e a prática interna, pelo menos em alguns casos. Pois parece. É quase como dizer, combatemos a desinformação, mas, reservamos o direito de usar a informação estrategicamente quando nos dá jeito. É precisamente essa a contradição que o Zogby aponta. E ele é bastante duro a avaliar o valor deste tipo de conteúdo. Mesmo que uma hypothetical news não leve diretamente as pessoas a fazer algo errado, ele classifica como puro lixo informacional. Lixo informacional. É forte. É forte, sim. E porquê lixo? Porque, argumenta ele, não serve às necessidades genuínas do público. Não serve para ter conhecimento claro, útil, factual. Serve apenas às agendas escondidas de quem promove a sua divulgação. É informação que ocupa espaço, gera ruído, mas, no fundo, não alimenta a compreensão. E ele até faz uma referência histórica, não faz? Para contextualizar esta ideia de usar informação hipotética como arma ou ferramenta. Sim, é um apontamento interessante que ele faz. Menciona de passagem que esta fórmula, esta de manipular através da apresentação estratégica de possibilidades, não é nova. Diz que já teria sido testada ou usada durante a Segunda Guerra Mundial. A sério? Sim. Ele não entra em grandes detalhes no excerto que temos, mas a implicação é clara. Isto não é uma invenção de agora. É talvez uma tática antiga de guerra psicológica ou de propaganda que foi adaptada ao contexto dos mídias de hoje, o que lhe dá uma dimensão ainda mais preocupante, talvez. Isso é bastante forte. Sugere que há uma linhagem, uma história por detrás desta forma de manipular a informação. Portanto, o cenário que o Zogby descreve é este. Os mídias tradicionais lutam publicamente contra as fake news, que muitas vezes vêm de fora redes sociais, fontes duvidosas. Pathetical news como ferramenta. Isto não só levanta questões éticas, como também põe em causa a capacidade de adaptação e a relevância futura destes meios, não é? Correto. E o Zogby contrasta esta prática com aquilo que ele percebe serem as necessidades e as expectativas do público de hoje, principalmente o público que navega no digital. Ok. Ele defende que este público procura cada vez mais informação com valor acrescentado. Informação que seja sintética, que vá direto ao assunto, que seja precisa e, acima de tudo, clara. Querem saber o que aconteceu, o que é facto, o que é análise bem fundamentada. E as hypothetical news? As hypothetical news, pela sua natureza especulativa, ambígua e instrumental, vão precisamente no sentido oposto a essa procura por clareza e por valor. Então, se as necessidades do público estão a mudar e alguns meios continuam com estas práticas que não servem a essas necessidades, qual é a perspectiva do Zogby para o futuro? Pelo que disseste, não parece muito otimista. Pois a visão que transparece do texto é de facto algo pessimista quanto à capacidade de adaptação de certos setores dos mídias tradicionais. O Zogby sugere que, ao insistir em fórmulas como as hypothetical news, esses meios arriscam-se a perder a ligação com as novas gerações, com as novas exigências. Correm o risco de, ele usa uma expressão forte, envelhecer com o seu público, o que sugere um caminho para a irrelevância. Ele levanta a hipótese disto acontecer por uma visão de curto prazo, talvez focada em manter certas relações de poder ou em gerar cliques fáceis. Ou se calhar por uma dificuldade genuína em romper com velhos hábitos e adaptar-se a um ecossistema mediático que mudou radicalmente. A mensagem de fundo é: o mundo mudou, a informação circula de outra forma e as velhas táticas podem ser um tiro no pé a longo prazo. Ok, isto dá mesmo muito que pensar. Vamos tentar então sintetizar os pontos-chave desta análise que fizemos ao texto do Edson Zogby. A ideia central foi irmos além das fake news e focarmos neste conceito de hypothetical news. Isso mesmo. Enquanto as fake news são, por definição, falsidades, mentiras deliberadas, as hypothetical news, tal como o Zogby as descreve, são diferentes. São possibilidades, cenários, intenções que são apresentadas como se fossem notícias factuais ou iminentes. E publicadas pelos próprios meios de comunicação.
Exatamente. Publicadas pelos próprios mídia, muitas vezes a servir agendas específicas que não são propriamente a de informar o público de forma clara. E essas agendas, segundo a análise, podem ser várias. Testar a reação do público, angariar apoio ou funcionar como um canal de comunicação indireto de pressão entre elites políticas ou económicas. O ponto crítico aqui é a instrumentalização da informação e do próprio público. Exatamente. E a crítica ética é um pilar central no argumento do Zogby. Ele questiona a coerência dos meios que se afirmam como defensores da verdade contra a desinformação das fake news. Uhum. Mas que depois utilizam estas hypothetical news, tratando o público não como cidadãos a informar, mas como essa tal massa manobrável. É uma prática que, na visão dele, mina a confiança e degrada a função social do jornalismo. Então, para quem consome notícias, a implicação parece clara. A nossa avaliação crítica tem de ser mais sofisticada. Não basta perguntar isto é verdade ou é mentira. Não chega. Temos de ir mais fundo, questionar a natureza da informação. O que é que me estão a apresentar aqui? É um facto confirmado? É uma análise? Ou é uma possibilidade estratégica, uma hypothetical news? E, talvez o mais importante, perguntar, cui bono? A quem é que beneficia a publicação desta informação desta forma, neste momento? Sem dúvida. É um apelo a uma literacia mediática mais profunda. Significa aprender a ler não só o conteúdo que está escrito, mas também as entrelinhas, a estrutura, o timing, o enquadramento. Certo. Reconhecer que a manipulação informativa não vem só das mentiras descaradas, mas também destas formas mais subtis de usar informação possível ou provável para fins que são estratégicos. É como perceber a diferença entre uma fotografia espontânea e uma encenação que parece uma fotografia. Aqui está um ponto mesmo interessante. A análise do Zogby foca-se muito nesta ideia de que a própria forma como uma notícia é construída e apresentada, independentemente do seu núcleo de verdade factual, pode ser, em si mesma, uma estratégia. Exato. Não é só o quê, mas o como, o quando e o porquê se noticia algo de uma certa maneira. A arquitetura da notícia como ferramenta. Esse é um aspecto fascinante, de facto. Mostra que a fronteira entre informar e influenciar pode ser muito, muito ténue. A escolha das palavras, prepara-se para versus considera, por exemplo, o destaque que se dá, a omissão de contexto, tudo isso contribui para o efeito que a notícia tem. E pode ser, deliberadamente, calibrado para servir um propósito que não é apenas informativo. O Zogby isola as hypothetical news, mas abre aqui uma janela para pensarmos sobre a construção estratégica da informação de uma forma mais geral. O que nos deixa com uma questão para refletir. Algo que vai talvez um pouco além do que discutimos diretamente a partir do texto. Se o Zogby identifica estas duas categorias, as fake news, as falsidades, e as hypothetical news, as possibilidades estratégicas, que outras zonas cinzentas será que existem? Boa pergunta. Que outras nuances na apresentação da informação poderão existir e que também merecem a nossa atenção crítica? Como é que podemos, no nosso dia-a-dia a consumir notícias, desenvolver um radar ainda mais fino? Não só para detectar o que é falso ou o que é hipotético, mas para tentar perceber a intenção real por trás da forma como cada peça de informação é moldada e nos chega às mãos. Que outras categorias de informação estrategicamente construída poderíamos identificar se olhássemos com mais atenção? Fica a pergunta no ar.